Então vamos começar, Torelli? Eu vou até sentar aqui, olha, para Tá. acompanhar de pertinho. Eu só vou reprogramar um pouquinho o quadril, porque o que é legal, pode ficar deitado, Liz, é que a gente nunca trabalha diretamente só na TM. De lado, de frente para mim, todo paciente vai ser trabalhado do pé à cabeça, senão, porque existe uma interferência muito grande de uma região em relação à outra. Um pouquinho mais para frente, eu só vou dar uma reajustada aqui. E o interessante, hoje nós temos Relaxa um modelo, né? Masculino, tem o homem para mostrar que os a homens gente não têm trabalha porque também às vezes só com menina pequenininha, não, e parece né? que só mulher, né, que Relaxa um tem pouquinho. problema e tal, que é mais sensível, mas não é verdade, né, Mexe o Ellen? peito de ar pra mim. Soltou. Não, não é, Lenisa, nunca é, não. Esse mal aqui, o homem também sofre, tá? Eu não vou ajustar muito a torácica dele, porque eu tô com uma maca sem almofada, e isso pode machucar a minha mão. O que é interessante para o pessoal em casa saber é o envolvimento que a região sacral tem com a região occipital. Tá? A dura mater, ela provoca um movimento harmônico. Se eu tenho uma lesão na região de sacro, que é essa região que fica entre a bacia, o quadril, certo? Eu posso ter imediatamente uma alteração na região craniana, tá? E isso vai envolver também toda a região de ATM. Então não existe mais, Lenisa, tratamento isolado. Isso tudo, a alteração da ATM é uma alteração biomecânica. Eu só vou passar um produto aqui na minha mão, é como se fosse um gelzinho só para não agredir tanto a pele dele. Então, a gente vem trabalhando o paciente do pé até aqui em cima. A gente faz todo um trabalho para soltar a cervical, porque essa daqui a gente sabe que está intimamente ligado, né? Para isso a gente usa uma série de manobras. Eu solto, trabalho todas essas fáscias, essa musculatura, percebo se existe alguma alteração a nível cervical. Relaxou, tá? Relaxa aqui. Só ver. Soltou um pouquinho. E aí vai estralando, E né? aí vai estralando. Claro, Lenisa, que assim, o paciente que tem o pânico, o pavor de trust, a gente tem outras técnicas como dentro você da terapia mostrou, manual para utilizar. Tá? Então, eu vou trabalhar toda a região dele de fora, né, na região externa, nós vamos buscar esses nódulos gatilhos de dor. Então, assim, a gente observa que essa base occipital dele já está um pouco mais tensa, Aí o você vai tônus está sentindo. alterado, eu vou sentindo, se eu encontro o problema, eu trabalho essa região. Lembrando que daqui também sai o nervo occipital, que vai dar, tá, eferência para toda essa região. E esse nervo, quando fisgado, pinçado nessa região, ele provoca a neuralgia de Arnaud, que é, assim, querendo ou não, é responsável por dores de cabeça hemicrâneas, que a gente chama, e de sintomatologia muito forte. Tá? Então, a gente vai trabalhando toda a região da cabeça, existem manobras cranianas, tudo dependendo da avaliação. A gente vai reajustando toda essa base. Existe um trabalho em orelhas que não é tão confortável. Essas técnicas não são assim extremamente confortáveis. O paciente sente um alívio muito grande depois que ele termina a sessão, tá? Então ele sente aquele soltar dessa articulação. Mas se a pessoa chega com uma crise, né, se sentindo muito mal, o procedimento é o mesmo? Eu Ou sempre vou você vai respeitar a sentindo- tolerância do paciente, certo? Olha, eu vou trabalhando aqui, principalmente essa musculatura de masseter, tá? Que é um músculo mastigatório e ele é realmente muito potente, então a gente tem que relaxar realmente essa musculatura, como a gente também tem que trabalhar muito o temporal. Essa musculatura é estabilizadora postural da mandíbula. Uma coisa interessante, deixa eu só mostrar para o público de casa. Pra gente ter noção exatamente Ulisses, de onde segura é, aqui pra né? mim, por favor. Deixa eu O só Michel vai colocar aqui. aproximar a imagem pra Que gente... a ATM, gente, é essa articulação, é a harmonia, né, da mandíbula com o crânio. E aqui,
entre essa articulação, a gente ainda tem um disco. O que acontece é que esse disco acaba por escapar, acaba por desfazer, e é aí que vai gerando. O meu objetivo é soltar toda a musculatura a ponto, Lenisa, de ganhar um pouquinho mais de espaço e harmonia quando o paciente abre e fecha a boca, porque ele vai perdendo esse espaço. A musculatura vai encurtando, tá? Ela entra em espasmo e vai jogando cada vez mais esse côndilo para cima da articulação, o que promove um desgaste do disco interarticular. Quando você fala encurtando, para a gente que é leigo, né, não entende os termos, Obrigada. mas na musculação, quando a gente está lá fazendo atividade física, o educador físico fala, seu músculo está encurtado, porque você não pratica, não alonga, não usa, né? Exatamente. Resumindo, aqui você disse que, na verdade, quanto mais eu uso, por exemplo, para quem fala muito, né? Porque dizem que sempre está associado esse problema com pessoas e principalmente profissionais da área. O overuse, que a gente chama. Exatamente. Eu falo muito, né? Quando também precisa, quando não precisa, estou falando. Aí dizem que, um profissional uma vez já me disse que eu tenho que controlar um pouquinho mais, né? E falo de forma, às vezes, também desordenada, sem parar no respiro e tal. Tudo isso pode influenciar. Eu estou usando. Só que você está usando demasiadamente e muitas vezes em posturas incorretas, tá? Então, quando o músculo está em espasmo, Lenise, é assim, olha, vamos supor, a gente tem um masseter aqui. Ele tem uma origem e uma inserção. O encurtamento é quando ele se aproxima. Só que quando ele se aproxima, a articulação também que ele controla acaba por perder. É aí que a gente chama de achatamento articular. E o objetivo do fisioterapeuta é liberar esse espaço, certo? Não só da articulação. A gente está sempre liberando por onde está a passagem de veias, de artérias, de nervos. Porque essas estruturas comprimidas, elas sempre vão gerar uma sintomatologia negativa para o paciente. Seja edema, seja dor, seja anestesia, a falta da sensibilidade na região. Ou seja, usar demais não é bom, usar de menos não também é bom. não é Quer bom. Dizer, o certo é, como tudo no nosso corpo, o equilíbrio. Qualquer músico, né, esses instrumentos de sopro, essa pessoa vai estar também mais sujeita a desenvolver uma alteração temporomandibular. Só que o que aparece pra gente no dia a dia é o indivíduo comum. Né, que sofre realmente muito de estresse e que acaba por tensionar demais essa articulação, essa musculatura. Então é feito toda essa busca de trigger points, essa região, ela é muito realmente dolorida. É mesmo. Quando eu tenho crise de enxaqueca, eu mesma, intuitivamente, fico já acaba massageando. E aqui, quando você diz, né, que eu já tenho até aqui, olha, um ponto que parece que eu encontro a dor. Mas é por quê? Porque o temporal, ele é estabilizador postural da mandíbula. Então, ele também acaba trabalhando demais e ele gera os trigger points. Né? Então, a gente trabalha toda a face do paciente e o que é mais interessante é a hora que a gente cai no interno de boca. E esses triggers que a gente encontra, musculatura de trapézio, o pessoal que é essa região aqui, o pessoal em casa sozinho acaba por detectar a dor, isso a gente encontra tudo no interno da boca também. Então, meu objetivo é vir aqui, vou avaliando e já vou desfazendo esses triggers, trabalhando essa musculatura. Nossa, então... Vou tentar não judiar muito do Ulisses, né? É uma novidade mesmo, né? E para os profissionais da área de fisioterapia, né, que na verdade você tem essa atuação muito forte, até as pessoas, depois que você veio aqui, as pessoas perguntando, como é que eu faço? Né, ela só dá aula ou atende. Então tem o seu trabalho também de reconhecimento, não só em Marília, mas em várias cidades, né? De atuação e de, na verdade... passar essa informação para os profissionais para que eles possam se especializar. Não Exatamente. Então... Eu acho que assim, o nosso objetivo é difundir a terapia manual, a osteopatia, que ainda, por incrível que pareça, mas ainda é uma área muito nova no país e é uma área que realmente dá resultados rápidos e duradouros. Lenisa, hoje a gente não tem tempo para ir até um consultório, um ano para aliviar as nossas dores. As pessoas precisam de coisas mais imediatas, nós não fazemos milagre. Sim. Mas assim, pouco a pouco a gente vai reorganizando essa estrutura, esse organismo, né? E os pacientes cada vez mais satisfeitos. É o que eu te disse, a gente não fala nada de cura. O que a gente tenta promover realmente é qualidade de vida. Lenisa, você faz um favor, você coloca essa caixa ali para mim? Acho que tem recadinho aqui, olha. Já, Vamos ver.
A Terezinha, posso passar? Claro. A Terezinha está perguntando qual a relação da dor de cabeça com APN. A ATM. ATN. Então, na E se verdade... tem algum ponto que possa tirar essa dor, que é o que você está falando aqui. Eu li APN, achei que já era um outro... Sim. É ATM, tá certo. Se tem algum ponto, né, que a gente mesma possa massagear, a Terezinha está lá perguntando. Então, na verdade, Lenisa, sempre que eu procuro orientar que você passe por uma avaliação de um profissional, né? Porque lembra que eu mencionei no início que nós nunca iremos trabalhar apenas a ATM do paciente, né? Nós vamos fazer uma avaliação global, nós vamos trabalhar do pé e vamos trazendo até aqui. No último momento da terapêutica é que eu vou mexer onde o paciente realmente se queixa de dor, onde eu vejo que é uma região mais hiperprogramada, tá? Então, assim, todos os pontos de rosto, dependendo, vai variar, claro, da intensidade da patologia dela, vai estar dolorido, né? Então, nós vamos pegar o quê? Toda essa musculatura e vamos trabalhar. Olha, você pode ver, eu tô aqui toda a parte de interno, de boca, vou tentar fazer mais esse lado direito mesmo, para o pessoal em casa conseguir. Então, onde eu encontro o ponto gatilho de dor, eu trabalho esse ponto gatilho, ou com massagens, movimentos circulares, ou até com uma técnica de Jones mesmo, que a gente segura, como se fosse um ponto de pressão isquêmica. Eu seguro isso daqui por 90 segundos, tá? Eu venho por toda, olha, essa região. Quando eu me aproximo da articulação, eu percebo que já tem muito mais nódulos, tá? Do que mais distante. Depois a gente vem. Existem várias técnicas, Lenisa. É o que eu falo. Inicialmente não é... Nessa região também esses nódulos, esses pontos... Tudo aqui é músculo, Lenisa. O músculo, quando você usa demais, ele começa a entrar em isquemia, ele começa a desenvolver esses pontos, gatilhos de dor, ele vai perdendo a elasticidade, ou seja, ele vai parando de se comportar como músculo. Abriu novamente, e relaxou. E tem aqui também a Madalena lá do Fragata também perguntando, né, se há relação direta com a enxaqueca, que é justamente então, o que você está falando, né? Hoje, Lenisa, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica, se eu não me engano, mais de 70 tipos de enxaquecas e cefaleias, tá? Com N causas. Só que assim, essa causa tensional provoca, sim, a cefaleia tensional. Então, a ATM, ela dá muita dor irradiada para essas regiões, então acaba por provocar a cefaleia. Mas mesmo que a causa não seja essa, acaba interferindo na ATM e a ATM interferindo na cervical, a cervical interferindo em toda a irrigação, porque é isso, nós temos artérias importantíssimas que passam pela cervical e que vão irrigar encéfalo. Tá? Artéria vertebral, carótida e por aí vai. Então, essas artérias também, sofrendo compressão na região cervical, pode sim levar a cefaleias. É uma rede, na verdade. Nada aqui trabalha sozinho. Uma outra técnica que a gente vem, eu tô aqui, olha, no último molar dele, eu vou tentar o quê? O afastamento dessa articulação, ó. Eu empurro para ganhar o quê? Espaço, né? Lembrando que são várias sessões, né? Lenisa, a gente já consegue, às vezes, ter melhora de uma ATM que, às vezes, porventura, chega travada pra gente? Abre um pouquinho a boca, relaxa. Aí, aqui, se eu precisar, eu dou trust, tá? Tudo vai. Abre um pouquinho, soltou. Olha, porque é muito às vezes, a gente consegue, em uma única sessão, já resolver a sintomatologia. Amenizar, né? Exatamente. Abre um pouquinho. Então, aqui, olha, existem N técnicas que a gente vai trabalhando intraoral. Nossa, nunca tinha visto nada assim então, e isso assim, as pessoas realmente chegam no consultório e elas acabam saindo dessa maneira, porque elas falam, Ellen, eu realmente nunca imaginei que pudesse ter, né, tanta dor nessa região, tanta musculatura diferente. E o que eu venho percebendo, Lenisa, com o tempo de trabalho, é isso. O paciente acaba por usar muito mais a placa quando ele faz esse tipo, porque eu acho que aumenta a percepção, e eles acabam comentando que não consigo mais dormir sem a placa, o que pra gente é ótimo. Porque no início, quando a gente recebe a placa, é o contrário, a gente não consegue dormir por conta da placa. Exato. Porque incomoda tanto. E a gente tira muito durante a noite, né? É uma coisa assim, incomoda, dá uma aflição. E você está fazendo isso daqui, eu estou imaginando, né? Quanto de remédio a pessoa deixa de tomar
porque quem tem dor crônica, assim, né, todo dia praticamente, a gente toma muito remédio para dor. É mais ou menos isso, tá, Lenise? É mais para as pessoas terem uma ideia de que a gente mexe muito. Nós temos a musculatura pterigóide, que tudo está aqui atrás, está intimamente. A gente trabalha bem lá no fundo, a gente trabalha com técnicas na língua. A língua está muito relacionada com cadeias musculares. Tá? Então, assim, existe um trabalho bacana, é interessante mesmo.